Ei, você quer mergulhar mais fundo na presença de Deus? Ou está cansado de viver no raso? Pois é, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos mergulhar mais na presença de Deus e sair de vez do raso na intimidade com Deus, com a passagem de Ezequiel 47. E se você não for um inscrito ou uma inscrita, eu peço para você se inscrever nesse canal, ativar o seu sininho, curtir, compartilhar e comentar para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E aí, vamos começar? Assim diz a palavra do Senhor, gente. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois, mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nesses últimos dias eu participei do congresso na minha igreja, da uma de VPC, imersos, e esse foi o tema. E foi super impactante para mim, e o Espírito Santo falou sobre isso, então aqui estou eu. Nessa passagem, o Senhor ele dá uma revelação ao profeta Ezequiel sobre as águas vindas do templo. Essa visão ela começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 48 de Ezequiel. Portanto, ela é uma revelação extensa, e essa parte aqui que a gente leu é uma das coisas que apareceram nessa revelação para Ezequiel. Nessa visão, o profeta Ezequiel vê águas vindas do templo do Senhor. E essas águas, que no caso eram um rio, fluía da presença de Deus. Por onde essas águas, esse rio passava, ele gerava vida, ele gerava cura e gerava restauração. Ezequiel, ele fica um pouco receoso no começo, mas depois o anjo do Senhor, ele pega e ele vai conduzindo Ezequiel de 500 metros a 500 metros a entrar mais fundo naquele rio. Até o ponto de Ezequiel ele não conseguir andar, porque quando a gente está, por exemplo, numa piscina, em determinado ponto a gente consegue até andar na água, mas ele ficou num ponto onde a água era tão funda que ele não conseguiria a não ser nadando. E aqui, gente, eu posso perceber que nós temos 4 níveis de intimidade com Deus. O raso, que é a água nos pés, é quando nós estamos, entrando, começando, se aprofundando, mas também é mais fácil da gente pegar, sair da água, secar o pé e não molhar o corpo inteiro, É aquela coisa, entrar, mas também é mais fácil de sair, entende? Esse é o raso, onde você, não faz diferença, Aquilo dali não faz diferença pra você, porque se você quiser sair e secar o teu pé, você não molha o teu corpo inteiro, então tá de boa. É aquela fase, de boa, não quero me comprometer, não quero pegar e mergulhar, mas eu quero só ficar molhando o pezinho, de rasinho, não tô incomodando ninguém, onde eu fico na minha zona de conforto, entende? Nós temos os joelhos, que é também um tipo de raso, mas já é um tipo de raso mais profundo. Não significa que é profundo, mas já tá meio que saindo do raso, entende? Você ter água no joelho, ela é um raso mais profundo, mas não deixa de ser raso, entende? E nós temos também o médio, que é a cintura, ou seja, você tá metade. Você tá dentro da água, você tá com o corpo dentro da água, mas também você tá com uma parte fora. Você tá metade, você tá 50-50. E na Bíblia diz que quem tem amizade com o mundo tem amizade com Deus. Então, Deus não quer 50% de você, Deus quer você por completo. Então, esse estágio, ele é o estágio da decisão. Esse estágio, ele é o estágio em cima do muro, nós podemos dizer, porque eu tô com meu corpo dentro da água, mas eu também tô com uma parte fora.
né? Eu tô ali, mas também tô com medo de mergulhar, não tô ali totalmente. Deus não gosta de pessoas que ficam em cima do muro, tá? Deus quer que você seja dele por completo, sem nenhuma parte faltando. E o quarto estágio, o quarto nível é o profundo. É quando você já não consegue mais nem andar, né, na água, mas sim mergulhar. Você não consegue mais ficar ali dentro sem estar totalmente imerso. E você sabe qual nível que você tá? Se eu chegasse pra você hoje e perguntasse: filha, qual nível de intimidade você tá comigo? Será que você saberia responder? Pense nisso. E uma outra coisa que eu também gostaria de falar sobre isso é que os pregadores desses 4 dias de congresso, assim, é muito maravilhoso, porque é o mesmo Espírito, né? É o mesmo Espírito que fala conosco, e eles relacionaram muito bem essa ideia de níveis, e um deles, se eu não me engano, não sei se foram os 2, você vê que a ideia é tão parecida dos pregadores, que eles falaram até a mesma coisa. E eles falaram sobre a mulher do poço, a mulher samaritana, de uma forma que eu acho muito interessante compartilhar com vocês. Eles falaram o seguinte, que ela teve 4 níveis de percepção de Jesus. Primeiro, que ele era homem. Um dos pregadores falou que ela também poderia estar considerando ele como uma paquera, né? Não que isso seja verdade, mas é uma possibilidade. O segundo estágio judeu, porque ela de fato era uma samaritana e ele um judeu. Então, segunda percepção que ela teve de Jesus, que ele era um homem e que ele era judeu. A terceira percepção é de que Jesus era um profeta, até porque Jesus falou para ela que ela já teve 5 maridos e aquele que ela estava ainda não era dela. Então, assim, profeta. E depois que Jesus fala que ele era o Messias para ela teve essa percepção de que ele não era só apenas um homem, um judeu, um profeta, mas que ele era o próprio Messias. Então ela teve 4 níveis de percepção da pessoa Jesus. Então eu gostaria de perguntar, qual é o seu nível de intimidade e percepção de quem Jesus é? Ele é só um homem para você? Ele é só um judeu? Ele é só um profeta? Ou ele é o Messias? Durante um bom tempo da minha vida, eu pensei que Jesus era só... Ele era Deus, mas ele era Jesus, Filho de Deus. Mas eu não tinha um relacionamento de intimidade com ele durante muito tempo da minha vida. Eu me converti, eu tinha já 14 anos de idade. Já ia fazer 15 anos. E eu entrei pra igreja, eu tinha 8 anos, ou seja, eu demorei anos da minha vida pensando que eu tinha um relacionamento com Deus, só que na verdade eu ainda estava no raso. E chegou também a época que eu estava com a água na cintura, que eu estava com a cabeça no mundo e o corpo na igreja. Mas hoje, através de muitos processos, de muitas coisas que aconteceram, depois que eu realmente me converti até aqui, hoje eu posso falar com propriedade que eu não quero mais ser uma pessoa que tem metade de Jesus ou que tem metade da presença de Deus, não. Eu quero ser completa. Eu quero que Ele me complete. Às vezes a gente quer colocar coisas, pessoas, no lugar de Deus no nosso coração. E eu já fiz isso, infelizmente, mas a graça de Deus, ela me encontrou de uma maneira que o amor dele me preenche e nada mais me satisfaz. E eu não sei, sinceramente, qual nível de intimidade que você tá com o teu Deus, mas ele tá te chamando a mergulhar e a ser imerso nele. Esses 4 dias foram dias que eu vi, cara, eu preciso mergulhar mais. Apesar de já estar mergulhando, eu preciso mergulhar mais. Preciso escavucar mais a presença de Deus, porque Deus Ele quer que a gente seja imerso. Mas a gente tem que também fazer a nossa parte. Mas Deus está aí. Ele está querendo preencher esse teu vazio. Ele está querendo curar essa tua ferida. Ele está querendo que você tenha intimidade com Ele. Mas você está colocando coisas, pessoas no lugar dele. Isso não pode acontecer. É isso. O sentido da vida é mergulhar. Então, não aceite mais viver no raso. Não aceite mais viver
uma vida superficial com Deus, uma vida onde eu só oro na igreja, uma vida onde eu só escuto, só leio a palavra nos cultos. Não, a vida cristã, ela não é a igreja. A vida cristã é você ser a igreja. A vida cristã não é um templo, porque Deus não habita no templo. Ele habita no seu coração. O templo do Espírito Santo não é tão somente a igreja, é você. O verdadeiro templo de Deus é você. Ele quer te preencher, ele quer te encher da presença dele. Mas mergulhar e ir mais fundo é uma responsabilidade sua. É só isso que eu quero deixar para você, né? A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Então, se preocupe não, porque a mesma coisa que tá falando com você também tá falando comigo. Então, mergulhe e seja um imerso. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito ou uma inscrita, porque vai me ajudar muito para esse vídeo chegar a mais pessoas e abençoar mais vidas. Também comente o que Deus falou ao seu coração através desse vídeo e compartilhe para outras pessoas para edificar a vida delas, né? Eu fico por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E Deus te abençoe e até a próxima.